Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. Está no capítulo 50 do livro Antologia Mediúnica do Natal. É uma mensagem de Humberto de Campos, que assinou como Irmão X. E diz assim: entretecíamos animada conversação em torno dos abusos da mesa nas comemorações natalinas, com o parecer do grave Yonatan Benasser, que asseverava a conveniência de ater-se o homem ao sacrifício dos animais apenas quanto ao estritamente necessário. Quando o velho Ebenezer Ben-Hakim, orientador de grupos hebraicos no mundo espiritual, tomou a palavra
e se exprimiu conciso: talvez vocês não saibam. Talvez vocês não saibam quanto devemos aos bichos na manifestação do Evangelho. E ante a nossa curiosidade, narrou comovido: há muitos anos ouvi do Rabi Eliud, que se encontra agora nas esferas superiores, interessantes minudências, detalhes, em torno do nascimento de Jesus. Contou-nos esse antigo mentor de israelitas desencarnados que a localização de José da Galileia e da companheira nos arredores de Belém de Judá não foi assim tão fácil. O casal, que se compunha da jovem Maria, tocada de singular formosura, e do patriarca, que a recebera por esposa em madureza provecta, entrou na cidade quando as ruas e hospedarias mostravam-se repletas. Os descendentes do ramo de Davi reuniam-se aos magotes para atender ao recenseamento determinado pelo governo de Augusto. Bronzeados cameleiros do deserto confraternizavam com vinhateiros de Gaza. Negociantes domiciliados em Jericó entendiam-se com mercadores residentes no Egito. Acompanhados por benemérita legião de espíritos sábios e magnânimos, a cuja frente se destacava o abnegado Gabriel, que anunciara a Maria a vinda do Senhor. José e a consorte bateram primeiramente às portas da estalagem de Abias, filho de Sadoc, que para logo os rechaçou com a negativa. Entretanto, pousando os olhos malevolentes na jovem desposada, ensaiou graçola irreverente, o que fez que José, apreensivo, apressasse o passo para diante. Recorreram aos préstimos de Jorão, usurário, que alugava cômodos a forasteiros. O ricaço considerou de imediato a impossibilidade de acolhê-los, mas, ao examinar a beleza da moça nazarena, chamou-a à parte o enrugado carpinteiro e indagou se a menina era filha de escravos, que se pudesse obter a preço amoedado. José, mais aflito ainda, demandou para frente, para esbarrar na pensão de Jacó, filho de Josias, antigo estalajadeiro que declarou impraticável o alojamento dos viajantes. No entanto, ao fixar-se na recém-chegada, perguntou desabridamente como é que um varão assim velho tinha a coragem de exibir uma jovem daquela raridade na praça pública. Deprimido, o ancião diligenciou alcançar pousada próxima. Contudo, as invectivas de Jacó atraíram curiosos e vadios que cercaram o casal, crivando-o de injúrias. Os recém-vindos de Nazaré, vendo-se alvos de chufas e zombarias,
tropeçavam, humilhados. Gabriel, o anjo Gabriel, no entanto, recorreu à prece, rogando o amparo divino, e diversos emissários do céu se manifestaram em nome de Deus, deliberando a única segurança para o nascimento de Jesus se achava no estábulo, pelo que conduziram José e Maria para a casa rústica dos carneiros e dos bois. Ebenezer, a seguir, comentou bem-humorado: não fossem os anfitriões da estrebaria e talvez a boa nova tivesse seu aparecimento na terra retardado, adiado. Assim começa a história dessa guerreira, dessa heroína, dessa lutadora que jamais empunhou qualquer arma, dessa guerreira que nunca agrediu ninguém, mas que aceitou o maior desafio desse planeta: receber no próprio ventre o governador espiritual da terra. Leitura do livro No Roteiro de Jesus. Simeão e o menino. Dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus criança no Templo de Jerusalém, conservou-o nos braços acolhedores de velho, à distância de José e Maria, e dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. Celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra, como não vestiste a púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto divino para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Por que não vieste ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então, poderias ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-te-ias entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação. Por que não chegaste, como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Quem te preparará, embaixador do Eterno, para o ministério santo? O que será de ti sem lugar no sinédrio? Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos a superioridade. Saul guerreou até a morte, por manter-nos a dominação. Davi estimava o Fausto do poder. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas tu
não te ligaste aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes. Não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo? Jesus menino o escutou, mostrou-lhe sublime sorriso, mas o ancião, tomado de angústia, contemplou-o mais detidamente e continuou: Onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos? Escreverás novos livros de sabedoria? Improvisarás discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenarás a execução da lei, decretando medidas que obriguem a transformação imediata de Israel? Depois de longo intervalo, indagou em lágrimas: Dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses do nosso Supremo Pai? O menino tenro ergueu então a pequenina destra e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. Nesse instante, aproximou-se Maria e o recolheu nos braços maternos. Somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta. O infante sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Vinha da casa do Pai, justamente para representá-lo no coração dos homens. Perfil de Jesus. Toda especial foi a sua vida. Anunciado por profecias, sonhos e anjos, ele esteve aguardado pela ansiedade do povo, pelo orgulho nacional de raça e o despotismo dos dominadores políticos que o desejavam guerreiro arbitrário e apaixonado. Quando o silêncio espiritual pairava em Israel, ele nasceu no anonimato de uma noite gentil, numa manjedoura, cercado por animais domésticos e assistido pelo amor dos pais humildes, sem outras testemunhas. Seus primeiros visitadores eram amantes da natureza, pastores simples, logo seguidos por magos poderosos, num contraste característico que sempre assinalaria sua jornada entre os homens. Nas paisagens de Nazaré, ele cresceria desconhecido, movimentando-se entre a carpintaria do pai e as meditações nas campinas verdejantes, confundido com outros jovens, sem qualquer destaque, portador de conflitos antes da hora. Amadureceu no lar como o trigo bom no solo generoso. E quando chegou a hora, agigantou-se na sinagoga, desvelando-se e anunciando-se. Incompreendido, como era de esperar-se, saiu na busca daqueles que iriam segui-lo e ficariam como pilotis da nova era que ele iniciava. No bucolismo da Galileia, pobre e sonhadora, fértil e rica de beleza, ele começou um ministério que um dia se alargaria por quase toda a terra, apresentando o programa de felicidade que faltava às criaturas. Jamais igualado, sua voz possuía a mágica entonação do amor que penetra e dulcifica, ensinando como ninguém mais conseguiu igualá-lo. A majestade do seu porte confundia os hipócritas e desarmava os adversários fortuitos pela serena inocência, profunda sabedoria e invulgar personalidade. Nunca se perturbou diante das conjunturas humanas sobre as quais pairava, embora convivendo com gente de má vida, pecadores e perversos, pobres desesperados e ricos desalmados, vítimas morais de si mesmos no vício e perseguidores contumazes. Ele compreendia a pequenez humana
e impulsionava os indivíduos ao crescimento interior, às conquistas maiores. Penetrando o futuro, referiu-se às hecatombes que a insânia humana provocaria, mas apresentou também a realidade do bem como coroamento dos esforços e sacrifícios gerais. Poeta, fez-se cantor. Príncipe, tornou-se vassalo. Senhor, converteu-se em servo. Nobre de origem celeste, transformou-se em escravo por amor. Ninguém disse o que ele disse, conforme o fez e o viveu. Jesus é a síntese histórica da ascensão humana. Demarcando as épocas, assinalou-as com o estatuto da montanha em bem-aventuranças eternas. Nem a morte o diminuiu, pelo contrário, antecipou-lhe a luminosa ressurreição que permanece como vida de sabor eterno, varando as eras. Grandioso, hoje como ontem, é o amanhã dos que choram, sofrem, aguardam e amam. Sua veneranda presença paira dominadora sobre a humanidade, que nele encontra o alfa e o ômega das suas aspirações. Jesus é a vida em representação máxima do Criador, como modelo para a humanidade de todos os tempos. Unamo-nos a Ele e vivamo-lo. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir.
que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Espiritismo e Jesus. O Espiritismo sem Jesus não lograria conduzir o homem nas sendas do aperfeiçoamento espiritual. Não conseguiria fazer mais pela criatura encarnada do que, ao longo dos séculos, não puderam fazer as verdades filosóficas que lhe endereçaram os mais diversos apelos ao pensamento. Somente Jesus é capaz de tocar-nos o coração. O Evangelho avança em nossa intimidade para além de onde todo o conhecimento reunido por si só não avança. Por este motivo, podemos afirmar que, sem Jesus, a doutrina espírita apenas se somaria às informações que, há milênios, se integram no patrimônio cultural e espiritual da humanidade. Restaurando o Evangelho em sua originalidade, o Espiritismo representa um supremo apelo
à consciência e ao coração, porque a verdade se completa no amor. Sem Jesus Cristo, não temos o Espiritismo verdadeiro. É pelo coração que o espírito se liberta, rompendo, em definitivo, com as consequências negativas do karma que o constrangem a sucessivos renascimentos. A filosofia espírita é um caminho de luz, mas é o Evangelho que, juntando-se a ela, nos descerra a porta para o perfeito conhecimento de nós mesmos. A mensagem da manjedoura. E ela deu à luz seu filho primogênito, enfaixou-o, deitou-o na manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala de hóspedes. Lucas, capítulo 2, versículo 7. A expressão simbólica da manjedoura enaltece a humildade, principal virtude a ser conquistada, e lembra-nos os momentos de glória do nascimento de Jesus, clarificando e engrandecendo o caminho dos homens. A chegada do Mestre Nazareno prenunciava a era da maioridade espiritual e fortalecia a fé e a esperança no coração das criaturas, ao exprimir, de forma indelével, o seu divino e infinito amor, como código de fraternidade plena e duradoura a ser seguido pelos cristãos de todos os tempos. Ao exaltarmos esses sublimes acontecimentos, não poderíamos deixar de destacar a personalidade elevada de Maria, sua mãe. Certamente, foi ela a principal portadora de contribuições efetivas para que seu filho disseminasse no mundo os fundamentos da verdadeira caridade. O espírito Humberto de Campos, na belíssima obra Boa Nova, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, soube captar a beleza daqueles instantes supremos, dando-nos preciosas notícias sobre Maria e de sua emoção, por ocasião da chegada de seu amado filho, ao sentir as vibrações do excelso cântico das hostes celestes que homenageavam o Cristo na sua vinda ao solo terreno. Doce sensação invadiu a alma materna, reconhecendo que a assistência de Deus se tornara incontestável nos menores detalhes de sua vida. No entanto, aos pés da cruz, sua ternura angustiava-se ao observar o triste quadro da crucificação. Para apaziguar as suas aflitivas interrogações acerca das razões que o teriam levado a viver tão amargas penas, Maria sentiu vontade de repassar na memória algumas cenas da infância de Jesus, deixando-se envolver pelas mais agradáveis recordações. As preciosas lembranças em relação às experiências vividas por ele quando menino, conforme depoimento de sua mãe, são narradas em pormenores pelo autor espiritual. Abre aspas. Desde os mais tenros anos, quando o conduzia à fonte tradicional de Nazaré, observava o carinho fraterno que dispensava a todas as criaturas. Frequentemente, ia buscá-lo nas ruas empedradas, em que a sua palavra carinhosa
consolava os transeuntes desamparados e tristes. Viandantes misérrimos vinham louvar o menino idolatrado, que sabia distribuir as bênçãos do céu. Com que enlevo recebia os hóspedes inesperados que suas mãos minúsculas conduziam à carpintaria de José. Maria lembrava-se bem de que um dia a divina criança guiara à casa 2 malfeitores publicamente reconhecidos como ladrões do vale de Misep. E era de ver-se a amorosa solicitude com que seu vulto pequenino cuidava dos desconhecidos como se fossem seus irmãos. Muitas vezes, comentara a excelência daquela virtude santificada, receando pelo futuro de seu adorável filhinho. Relembrava o seu Jesus pequenino, como naquela noite de beleza prodigiosa em que o recebera nos braços maternais, iluminado pelo mais doce mistério. Figurava-se-lhe escutar ainda o balido das ovelhas que vinham, apressadas, a cercar-se do berço que se formara de improviso. As reminiscências envolviam a realidade longínqua de singulares belezas ao seu coração sensível e generoso. Nazaré lhe voltava a imaginação com as suas paisagens de felicidade e de luz. A casa singela, a fonte amiga, a sinceridade das afeições, o lago majestoso e, no meio de todos os detalhes, o Filho adorado, trabalhando e amando no erguimento da mais elevada concepção de Deus entre os homens. Fechar aspas. O missionário da Galileia continua em ação, amparando-nos infinitamente, bem como Maria, ao legar-nos o exemplo de amor materno, virtude que se expressa pela vida inteira e se transforma em devotamento e abnegação. É essencial que tenhamos consciência da magnitude desse sentimento e de sua vivência e constância para o progresso da humanidade. A criança necessita de cuidados especiais e envolvimento familiar para que favoreça o aprimoramento íntimo, visto que traz para a vida corporal as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências e que reencarna confiante no auxílio que receberá dos incumbidos para educá-la e de conduzi-la pela senda do bem. Ao considerar a significativa e valiosa fase da meninice de Jesus, pensamos em todas as crianças que existem no globo, necessitadas do amor incondicional por parte daqueles que se comprometeram em ampará-las e educá-las à luz do Evangelho e dos princípios espíritas, para a conquista futura da iluminação de suas consciências, na busca permanente de sua evolução espiritual ao longo das reencarnações. Jesus louvou a infância ao julgá-la como símbolo de pureza do coração, do mesmo modo que a tomou como modelo de humildade. Abre aspas. Digo-vos, em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Fechar aspas. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 15 e 16. Agasalhar em nossos corações os ensinamentos do Mestre, sobretudo os que nos alertam para que não sejamos indiferentes
e desatentos em relação à educação moral cristã dos filhos, significa aproximá-los de Jesus, orientá-los e fortalecê-los moralmente para os desafios da encarnação, fornecer-lhes a segurança afetiva do lar, encaminhá-los às atividades de evangelização espírita nos centros espíritas, no intercâmbio frequente entre os pais e os evangelizadores, promovendo a formação moral e espiritual da criança e do jovem. A mensagem da manjedoura engrandece a nossa disposição de cumprirmos com as responsabilidades do amor, já que nos foram conferidas por Jesus, que, ao nascer, era uma criança indefesa a sorrir. Todavia, ali estava na furna humílima o futuro herói da cruz e sublime embaixador do céu, convertido momentaneamente em um pedacinho de gente, guardando a estrela fulgurante do reino celestial. Noite Santa. Celeste amigo, é teu aniversário. E como acontece sempre que comemoramos o aniversário de alguém que amamos, buscamos lembrar os dias passados. Então, nesse dia, procuramos imaginar o que ocorreu quando chegaste à Terra. Muito antes que te alcançassem as honras dos magos do Oriente, que se deslocaram de suas localidades para te adorar, recebeste as honras dos mais humildes. Para eles, os pastores do campo, tu, o grande pastor, enviaste os teus mensageiros para os avisar da notícia de grande alegria: a tua presença entre nós. O governador planetário entre os seus. Que honra maior poderíamos desejar? Como chegaste na noite quase fria, imaginamos o carinho de teu pai José improvisando-te um berço aconchegante. Terá colocado uma manta quentinha para te aquecer o berço improvisado, criança frágil em que te transformaste? E com que carinho te terá envolvido em panos antes de te depositar entre a palha? Como somos gratos a esse pai que se apaga para te servir e te guardar. Com certeza, ele fora em busca de alguém que pudesse auxiliar a esposa na deliverance. Depois, o descanso para ela, a alimentação que a auxiliasse a recompor as energias despendidas. Um homem, um marido, um pai. Também precisou providenciar o feno para o animal que até ali os trouxera, e mais tarde deveria te transportar. O maior de todos os seres da terra não dispensou a assistência paterna e um seio de mãe que o alimentou desde os primeiros momentos. E quando o cansaço tomou a ambos, quem te terá tomado nos braços, aconchegando-te, doce menino? E quem terá providenciado a ordem ao redor daquele local, preservando-o de possíveis assaltos? Afinal, a cidade regurgitava de gente de todas as partes. Gente honesta, trabalhadora, também possíveis salteadores e oportunistas. Imaginamos como terão agido aqueles homens que deixaram as ovelhas no campo para irem te saudar. Adentrando o local, terão se dado conta da grandeza de quem ali estava. Um menino anunciado pelos anjos e por uma estrela de luz incomparável. Um rei. Ante a manjedoura, terão se prostrado, reconhecendo a visita do ser mais ilustre que a terra até então recebera e nunca mais igual receberia. Quanta luz jorrou sobre aquele abrigo destinado aos animais que escolheste para vir ao nosso encontro. Como com nada contribuímos, porque nem sabemos por onde andávamos. Nesta noite, te lembrando a glória excelsa, te desejamos agradecer.
agradecer por teres deixado as estrelas, teres te servido de um corpo de carne, em obediência às leis que estabeleceste para o planeta. Desejamos te agradecer pelas lições de humildade, desde o primeiro instante. Pela demonstração de como se faz importante a acolhida na chegada. Nesta noite, Jesus, em que tentamos imaginar como foram aqueles primeiros momentos da tua vida na Terra, te desejamos pedir que nos concedas da tua paz. Possivelmente, não somos dos que te vimos com os olhos da carne naqueles dias, mas desejamos te contemplar hoje com os olhos do Espírito. Vem até nós, doce Jesus. Abre-nos olhos e ouvidos e visita nossa alma. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha. Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br
Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. O espírito natalino. Quanto mais nos aproximamos do dia referência em que Jesus nasceu, mais observamos a realidade da fraternidade a visitar o coração dos homens. Isso se dá devido à aproximação das faixas mais densas do orbe do Divino Mestre, que vem descendo de plano em plano no serviço operante do bem. O seu campo áurico abrange todo o planeta e vai destruindo fluidos deletérios que pesam na atmosfera e influem no comportamento dos homens. Por isso, surgiu na linguagem humana a expressão espírito natalino, dentro do qual toda a humanidade é abarcada a fim de vivenciar a fraternidade pura. Porque a personalidade coletiva é formada pela força do pensamento e ações de encarnados e desencarnados. Todo o pensamento emitido busca os seus iguais e acopla-se a eles. Podemos somar ou subtrair energias benfeitoras ou malfeitoras na personalidade coletiva, formada pelos sentimentos dos que habitam o orbe. Estamos procurando traduzir o esquema divino para que compreendam o porquê do espírito natalino. Ao se aproximar da psicosfera terrena, o Mestre, com sua personalidade inconfundível de amor e de luz, altera a personalidade coletiva e influi em todo o coração. Culmina-se esse processo na noite e dia de Natal, em que ele passa de forma mais materializada 12 horas no Ocidente e 12 horas no Oriente. Aproveitemos, pois, irmãos, o clima divino do nosso Senhor Jesus Cristo para reformular objetivos nesta vida, firmarmos em nós mesmos o ideal de servir e de amar, de banir da intimidade toda a violência gerada pelos maus hábitos passados e presentes. É nesse momento ímpar que alcançaremos força para nos perdoar e aos outros coragem e humildade suficiente para fazermos uma análise mais profunda sobre o nosso comportamento e dispormos-nos à mudança. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. A oração faz a ligação com a fraternidade universal, ordem de espíritos angélicos que trabalham pelo bem-estar geral. Nessa sintonia, iremos influindo na personalidade coletiva. Falamos, em primeiro lugar, da personalidade coletiva planetária, mas ela se divide tal como se dividem os hemisférios, os continentes, os países e as comunidades até chegar ao lar e à família. E é justamente no lar que a personalidade individual se encontra, influindo na força do exemplo. Se esse for edificante, colherás os frutos do seu amor. Se não o for, será com o tempo chamado às correções necessárias do seu comportamento pelo anjo da dor. Somente a dor trabalha o imo da alma, para a conscientização da verdade que torna o espírito livre. É por isso que muitos dos que foram curados por Jesus, adquirindo a maturidade, pediram de novo a enfermidade,
para, a partir dela, iniciar a marcha da conquista da felicidade, da paz imperturbável de consciência. Só conseguiremos alterar o que vai por dentro quando nos dispomos à fraternidade na prática da caridade. Por isso, Allan Kardec inseriu no portal doutrinário do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Ideando e praticando a caridade, vamos mudando a sintonia, penetramos na faixa redentora dos que buscam a melhoria. Queremos propor, nessa hora, o exercício da palavra que sai de nossa boca, aprovada pelo coração e pela mente. Procurem ouvir tudo quanto falam com o critério do analista inteligente, segurando a palavra imprudente que não alivia ninguém. Se não for útil, não fale. Esse é um exercício entre os muitos que os horizontes da fala propõem. Somos responsáveis por tudo o que pensamos, falamos e expressamos nas atitudes. Se observarmos como vive a nossa mente, descobriremos que boa parte do que expressamos foi absorvido no exterior por causa da sintonia com o interior. Ora, se vigiarmos os pensamentos na sua formação, seremos absolvidos por nós mesmos de variados danos morais e físicos que a nossa palavra promove. Não alimentemos o mal em nossa casa planetária, afinal, vivemos nela também, e quem cuida da sua primeira morada, na vigilância e na oração, altera a mente coletiva e passa a trabalhar pela fraternidade universal, como faz Jesus. Quem se prepara para o sono reparador e para o dia de labor não cai em tentações. A caridade é um gênio de 1000 mãos. Pratiquem, pois a caridade no lar, a caridade para com os idosos, a caridade para com as crianças, a caridade para consigo. Façam leituras edificantes e tenham procedimentos controlados pela mente vigilante. É o que pedimos. O mais receberão por acréscimo de misericórdia. Nós insistimos na reforma interior, na caridade convosco, para que alcancem a vitória nessa reencarnação, para que retornem com méritos e vençam, parte que seja do orgulho, do egoísmo e da vaidade que ainda trazem. Que o nosso Mestre os abençoe, renovando vossas energias e fortalecendo o espírito na coragem para as provas. Bem sabeis o que deveis passar, e passando com resignação, afabilidade e doçura, vencereis os sentimentos inferiores, alcançando os valores morais que elevam. Que o espírito natalino os envolva na paz, no trabalho e no amor. Natal e Ano Novo. A época evocativa do Natal de Jesus sempre provoca recordações e atitudes que estimulam a confraternização. São momentos em que a sociedade gera uma atmosfera mais leve e fraterna. O episódio da manjedoura deve realmente representar o ensejo de que o Cristo nasça na intimidade e no ambiente dos lares. Este foi o propósito de Francisco de Assis
ao encenar pioneiramente o contexto do nascimento de Jesus nos idos de 1223, criar uma Belém nos lares. A obra inaugural da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, reanuncia como um dos seus fundamentos os ensinos morais do Cristo e, em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec detalha, com exemplos e parábolas de Jesus, a essência da sua mensagem, afirmando claramente: as instruções que promanam dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Tantas e tão importantes rememorações sugestivamente antecedem de poucos dias o ingresso do Ano Novo. O primeiro dia do ano, em nosso calendário, foi escolhido pela Organização das Nações Unidas, visando promover o Dia da Confraternização Universal ou o Dia da Paz, devendo ser, portanto, para todos os povos, tempo de recomeçar, criar projetos e expectativas de melhorias. Anotou Emmanuel: Ano Novo é também oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando-nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Que o Natal do Cristo traga maiores contribuições que ensejem o nascimento ou renascimento de uma mensagem educadora e libertadora deste alvorecer do Ano Novo. Louvado seja, Senhor, pela crença que nos deste, o Espiritismo cristão, nosso tesouro celeste, pela luz que vislumbramos entre as sombras do caminho em que ainda nos movemos, seguindo devagarinho, pela paz que já sentimos no fragor da imensa luta, que em verdade, mestre amado, ninguém no mundo desfruta por este instante sublime de aconchego e oração, em que a vida nos ensina a comer do mesmo pão.
pela paz que já sentimos no fragor da imensa luta, que em verdade, mestre amado, ninguém no mundo desfruta por este instante sublime de aconchego e oração, em que a vida nos ensina a comer do mesmo pão. Pelas flores no jardim, pelo sol sobre o telheiro e a orquestra dos passarinhos cantando no abacateiro, e por tudo que nos dás, em nome do excelso amor, eis que ainda te pedimos: louvado seja, Senhor, pela paz que já sentimos no fragor da imensa luta, que em verdade, mestre amado, ninguém no mundo desfruta por este instante sublime de aconchego e oração, em que a vida nos ensina a comer do mesmo pão, em que a vida nos ensina a comer do mesmo pão.